Como é que tá a vida de casado? Uma benção. Melhor coisa que eu fiz na vida. Como é que vocês se conheceram, mano? Cara, uma história legal, hein? Pode contar tudo? Claro. Então vamos lá. Tem tempo ainda? Traz ela aqui, Bora. que aí fica mais uma hora de conversa. Põe quiser ela, vir, vem aqui, põe ela na Vitória. mesa aqui. Mas, cara, o que acontece? Como posso contar do início? Aqueles, né? Tipo, não quero contar a história, nada a ver. Foi tudo uma benção. No início do ano de 2019, a gente conheceu em 2019, né, amor? Deus falou pra mim que eu ia conhecer minha esposa depois da gravação do meu DVD. E eu só falei isso pra 2 amigos. Eu falei, que específico. Porque eu já tava projetando meu DVD. Ele falou, depois da sua gravação do seu DVD, você vai conhecer sua esposa. Tipo assim, alguém entregando alguma palavra? Não, Deus falou comigo. Comigo isso. E no meu secreto, no tempo de oração com ele. E eu falei, cara, eu vou comentar com 2 amigos Pra ser testemunha. pra ser testemunha disso. E fiquei quieto, não falei nada pra ninguém. Vamos lá, vamos seguir a vida. Gravei meu DVD. 1 mês depois do meu DVD, eu tenho uma amiga, né? Mas hoje ela casou e é missionária. E ela vendia camiseta nas minhas ministrações. E essas camisetas a gente arrecadava dinheiro para enviar para África, para missão na África. Então ela fazia ela fazia os cortes, ela trabalhava com confecção de camisetas. Então a gente entrava numa parceria e tudo que vendia, lucrava, a gente mandava para África. E ela me ligou e falou: tem uma amiga aqui em São Paulo, ela terminou um relacionamento. E a Vitória estava noiva, eu vou contar isso. E, cara, ela pode ir. Vou contar. Uma história bem legal. Bem legal, inclusive. E eu fiz parte de todo esse... Nossa. Mas Eu peguei um sapo, coloquei o nome dela na boca. Nossa, velho. E, cara, e aí ela falou, tem uma amiga aqui, ela tá passando um momento difícil, ela pode ir. Eu falei, claro. Então, quando eu entrei na van, a gente tem um ponto de encontro, que é na igreja, entrei na van, a banda toda tava lá, a Vitória tava lá sentada com a Lohuama, que é uma amiga nossa. Como que é o nome da amiga? Lohuama. Caraca, é bíblico, velho. Lohuama? Agraciada. É bíblico? significa. Ah, é? Lohuama? Filha de Tamar, filha de... Caramba, Bruno, você puxou a teologia Jeroboão, agora, hein? que ele, né? Falando nome nada a ver, tá ligado? De Jetro. Você puxou a teologia, mano. Brunão, acho que não precisava de falar isso. Tudo bem. É Ok. que vai automático. Ok. Agora ele É vai que eu parar não o quero- eu tô rolê pra tentando- poder descobrir quem Eu acho que é eu tava num caminho tão A legal. esposa de Oséias. Ele tal. sempre tira meu fio, cara, Perdão. da cabeça aqui, mas tudo É que bem, você vai. solta uns negócios, mano. Não, foi mal. Olha aí. Então, beleza, Eu esqueço que tá gravando. Acho que a gente tá eu batendo também papo esqueço, normal. aí eu falo várias coisas. Mas aí, beleza. Aí entrei na van, ela tava lá, e aí eu sentei de boa, fui ouvindo. e Foi ela sumida. Você gosta de pão? Qual que é o teu pão preferido? Qual é o teu pão? E eu tava sentado ouvindo elas conversar, e a Vitória tava, mano, destruída, assim. Por quê? A Vitória ia casar. Ela tava noiva de um missionário. E aí, de um dia pra noite, o cara terminou com ela. É isso, né, Vitória? Eu tô contando a sua história. Você deixa eu contar a sua história? Então tá bom, se você autorizou, Se eu vou quiser, o contar. microfone tá aqui pra desmentir, ó. Agora vocês são um só E a aí, história cara, de vocês. e foi difícil porque o vestido dela de noiva tava pago, o casamento tava Nossa. 50% pago. 50% do casamento pago. E foi o dia mais feliz da minha vida, né? Porque ela hoje é minha esposa. Mas, cara, foi difícil. Por quê? Aí eu conheci ela nessa fase e lá a gente começou a conversar. Conversar, ser amigo. E nessa fase de reestruturação emocional da Vitória, eu tava, tipo, solteiro. E a Vitória, tipo, me chamava para conversar, eu chamava ela para conversar, ela me contava o que estava acontecendo. E nessa fase de reestruturação emocional dela, eu fiz parte. A gente se unia com as pessoas, com a Larissa, com a Lohumi, orava por ela. Teve um dia que eu nunca vou esquecer, que ela falou, eu preciso entregar ao Senhor o meu vestido de noiva e o meu casamento, espiritualmente. Porque isso é uma coisa que me dói muito ainda. E eu lembro que eu peguei na mão dela e ela orou, Senhor, eu entrego o meu vestido de noiva, o meu casamento. Então a gente foi muito amigo. Eu fiquei muito amigo, muito próximo dela nessa época. Só que você já tava ali de olho, falou, ô, Jesus. Senhor, olha, tô aqui, eu posso ser o redentor da história, sabe? Né? Vamos entregar esse casamento, eu também entrego o meu. E aí, cara, eu sendo muito amigo dela, conversando, orando com ela. E no dia que eu peguei na mão dela, e tava mais pessoas orando com ela, mas eu tava desse lado da roda, eu vi que a unha dela não tava feita. Ué? E assim, foi muito louco, assim. E, cara, ela tava realmente bem debilitada, porque uma mulher, quando ela passa por um término, e ainda mais de um relacionamento como ela viveu, é muito complicado. A mulher fica muito acabada. E eu vi as unhas dela, assim, toda mal feita, e o Espírito Santo falou para mim, paga uma manicure para ela. Paga um dia de beleza para ela. Só que, obviamente, eu não ia chegar nela e falar, olha, eu vou te dar um dia de beleza, porque ela estava passando uma reestruturação emocional. Opa, o dicção tá como? Uma reestruturação emocional. E eu não queria ser um cara que entrasse nessa fragilidade da vida dela. E fosse, tipo, um cara bem sem noção. Pô, ela não tá bem, vou chegar. Então, eu falei com a amiga dela, falei, olha, tipo assim,
Manda ela lá, eu vou pagar na sua conta, depois você transfere, enfim, tal. E eu comecei a ter um senso de cuidado sobre a vida dela. Comecei a querer cuidar dela. Porque a Vitória tem uma história muito forte com o pai. Então, os homens que passaram na vida dela não foram bons homens. A Vitória foi abandonada pelo pai quando ela tinha 4 anos. E aí, abandonada pelo noivo. Foi toda uma história muito difícil. Eu comecei a cuidar dela. Um sentimento começou a surgir no meu coração. E, cara, quando começou a surgir no meu coração, tanto como o dela, a gente se afastou. Foi uma fase que a gente se afastou. Tem uma nossa amiga comum, Larissa, que a Vitória estava na casa dela, porque a Vitória ficou na casa dessas meninas, que é a Larissa e a Roma, para passar por um processo de reestruturação emocional. Elas ajudaram ela nesse processo. E ela falou, olha, a Vitória não está pronta agora. Eu comentei com ela meu sentimento. Eu falei, então tá bom, então a gente vai se afastar. A gente decidiu se afastar. E nesse tempo que a gente ficou afastada, a Vitória foi mergulhar em Jesus para ser curada do sentimento que ela tinha pelo ex dela, de tudo que ela tinha passado, de todos os traumas, de tudo, assim. Foi muito difícil. São histórias bem difíceis, assim, né, Vi? Aí você chegou, prazer, bálsamo. Não. Me chama de Gilead. Quase Quer isso. passar em casa, em E Gilead? aí, cara, nesse processo foi buscar Deus, assim, foi difícil para mim, porque na época era como se realmente já não existia mais a Vitória. E eu queria um sentimento no coração por ela. Eu falei, cara, será que eu vou me defraudar em relação a isso? Porque Deus falou comigo que eu conheci minha esposa depois do meu DVD. Eu conheço a menina. E, cara, eu tinha certeza no meu coração. Eu tinha uma certeza que era ela, minha esposa. Era muito louco. Só que eu não poderia falar isso para ela e nem para ninguém. Porque Mas falar, você mano, a não- menina acabou de terminar um relacionamento, tá passando por um processo de estruturação, e você vai chegar e falar isso? Mas você não ficou com medo, tipo assim, nossa, agora a primeira, e será que é ela mesmo? Cara, eu não fiquei. Eu tinha certeza. Poderia ser a O que me primeira. frustrava de não estar perto e poder conversar com ela é porque eu tinha certeza. Ah, E aí o que tá. aconteceu? Eu fui para Minas Gerais no Dia das Crianças e eu, assim, na verdade, voltando um pouquinho antes, um dia essa menina estava conversando comigo, a Larissa, eu falei, poxa, Vitória, eu nunca mais falei com ela. Ela falou, eu acho que você já pode falar com ela já, porque ela está curada. Ela até mandou uma mensagem agradecendo o ex dela por ter terminado com ela. Ela está bem emocionalmente, ela está reestruturada. Assim, ela já entendeu que era um propósito de Deus, que se ela ficasse com esse cara, ela ia ser uma pessoa triste. E ela tá bem e tal. Aí eu chamei ela. Assim que falou, filho, já chamei em seguida. Ah, menina. E aí, sumida. Malandro. Mas aí, cara, eu chamei ela, falei, poxa, vai ter uma comunhão hoje, você quer colar e tal. Aí ela foi na comunhão, né? Foi, tipo, muito legal, a gente conversou bastante, só que no outro dia tinha uma viagem para Minas Gerais, ver minha família do interior lá, fui com meu pai e com a minha mãe, primeira vez que eu viajei só com eles. E lá, Deus falou para mim que eu tinha que desejar Feliz Dia das Crianças para Vitória, porque ela sempre quis ouvir isso do pai dela. Só que aí que eu pensei, Deus, ela vai achar um babaca. Como um cara que nem se declarou para mim vai falar Feliz Dia das Crianças? Meu Deus, eu tô querendo ela pra ser minha esposa, não, Não. pra... A filha. Não. Bli, 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 bli. Mas, cara, tipo assim, bonitinho. só que Deus, ele tem os seus caminhos e a gente não Caramba. pode nunca limitar o agir de Deus. É. Porque Deus é Deus. E se eu for pensar do meu lado humano, ia ser uma parada bem ridícula mesmo. Mas o que aconteceu? Só que Deus foi me dando umas direções para escrever uma carta para ela. E eu escrevi uma carta falando do passado dela, coisa que eu nem sabia. E eu falei, cara, eu queria ter estado nesse momento, quando você sofreu isso, quando seu pai te abandonou, eu queria ter sido seu bom amigo quando aconteceu isso. E comecei a falar, eu sei que você quis ouvir. Ah, mas aí não tem como não se apaixonar também, o homem faz... Mas, cara, mas pensa, mas te falar uma parada. Mas pensa, que lugar sério eu me coloquei na vida dela. Antes de eu mandar essa carta, eu orei muito, porque eu falei, a partir dessa carta, as coisas vão mudar, porque eu tô acessando um lugar de ferida. Sim. E um homem que é homem mesmo, que, tipo, cara, segura o tranco, tipo assim, não tô aqui me colocando num lugar alto, mas, cara, quando ele entra e fala uma parada dessa pra mulher, ele tem que ir até o fim. Porque, cara, você tá mexendo numa estrutura muito sensível da vida dela. Eu falei, cara, eu sei que a vida toda você quis ouvir um Feliz Dia das Crianças do seu pai. E eu tô aqui pra te desejar Feliz Dia das Crianças. Se você me permitir, eu quero redimir a figura masculina da sua vida. Que louco. Não tinha como, aí até eu apaixonava no você. E foi louco porque, assim... Uai, caramba. E eu escrevi essa carta e mandei pro meu amigo, pro Léo do Nanica, que fez o corre para mim. Falei, mas você precisa imprimir essa carta, entregar pra Vitória. Aí eu falei, compra esse buquê de flor. E o Mananica. E o Mananica. Mas, não, a Nanica não entrou nisso, não. Mas eu consegui uma foto da Vitória de quando ela era criança. Caramba, mano, que Eu rolê que você pedi fez. pra... E falei, e um quadro. Eu quero moldar isso e dar pra ela. Cara, foi muita direção de Deus. E nessa foto foi exatamente a época que o pai dela abandonou ela. Mas eu não sabia. Eu não sabia. E aí, o que aconteceu? O Léo entregou pra Vitória, tanto que eu falei, cara, se você conseguir fazer um vídeo, me manda. Cara, foi horrível a reação dela. Eu esperava um final mó bonito. Não, foi achei o- que ela ia vir com vestido já, assim. Não, pô. ela ficou 3 dias sem falar comigo. Porque o que ela falou? Quem é esse moleque pra acessar esse lugar da minha vida? Ele tem noção do que ele tá falando? Ele tem noção Que o que vergonha alheia. o que é ser abandonado por um pai?
O que é sofrer sempre nessa área a vida toda? E aí, só que eu mandei uma mensagem. Aí, cara, graças a Deus. Né, Sério, Vi? Não teve um negócio assim de que bonitinho. Foi só. Ela ficou, velho. Ficou brava. E aí eu falei, cara, eu acho que Deu ruim. deu ruim. Rapaz. Só que, cara, eu mandei mensagem pra Larissa, que é essa amiga que a Vitória tá morando. Eu falei, olha, se ela nunca quiser falar comigo, tá tudo bem. Mas eu quero que ela entenda que um dia apareceu um homem na vida dela que mostrou pra ela que ela tinha um valor. Por mais rápido que seja. E se eu fiz, se esse foi o meu papel, eu cumpri bem esse papel. Então, muito obrigado, Larissa, por ter me apresentado, tudo mais e tal. Aí, no outro dia, a Vitória me chamou. E aí, porque a menina mostrou essa mensagem para ela. E glória a Deus por ter mostrado. Larissa, muito obrigado, inclusive. E aí a Larissa mostrou e falou, eu sei... A Vitória falou, eu sei do seu carinho, muito obrigado. Eu fiquei esses dias sem falar com você, você acessou um lugar muito difícil da minha vida. Eu quero ouvir a Vi. Ouvi, vem aqui rapidinho. Vem aqui, vai, Vi, vem. Vem aqui. Vem pro podcast. Não, quero fazer uma pergunta. Vai ali no lugar do Vona. Vai. Não, eu quero fazer uma pergunta dentro disso tudo aí. Aê, gatona. Não, só tá a gente aqui, não tem ninguém. A gente tá só trocando ideia. Quer pôr o fone? Põe o fone. Que vergonha, mas... Não precisa. Ouvi, e aí, eu quero terminar de ouvir, mas dentro do que essa tua amiga falou e tal, você já tinha algum sentimento ou ainda era só resistência? eu tava começando já, assim, a olhar ele com outros olhos, mas eu tinha muito medo de passar tudo de novo, sabe? Deu certo? Põe o mic na boca. Aí, agora foi. Eu tinha muito medo de passar tudo de novo, de me entregar, de abrir meu coração e ele ir embora e não, sabe? Não é você, não quero, foi só uma emoção. Então, eu resisti muito, assim. E aí, quando a amiga leu essa mensagem, deu uma viradinha Eu falei, ali, né? opa, acho que ele é diferente, né? Porque se ele fez tudo isso e se eu não falar com ele, para ele tudo bem, então acho que ele é um homem diferente, assim, né? Ele tá falando a verdade. E eu respeitei muito isso, porque, cara, eu não queria conquistar a Vitória pela fragilidade dela, mas por aquilo que eu era. Você entende? Porque é muito fácil. A menina tá... Assim, fácil não, porque a Vitória nunca foi fácil. Ela foi muito difícil, inclusive. Mas era muito mais fácil eu entrar nessa brecha de vulnerabilidade dela e, cara, e ser um babaca. Ou eu esperar e falar, cara, não, agora ela tá bem, agora sim ela vai saber se ela quer ou não. Então, foram alguns nãos que eu tomei no início, né? Não, que ela falava... Eu sempre fui ansioso, né? Então, ela falava, mano, você tá falando que... Um dia eu mandei te amo pra ela. Ela, te amo? Eu falei, te amo! Você nem me conhece direito. Calma, em Cristo Jesus. Que ele assim, né? Te amo. Mas, cara, eu sofria, cara. E o dia Porque que eu você tava, me chamou eu tava de tipo amor? assim... Cara, O que foi? O dia que ele me chamou de amor, eu falei, Mas- amor? Mas vocês já estavam namorando? não, tá doido? Mano, Afoito. foi tipo o cara que assim, oi, Mas- prazer, vamos casar. Vergonha, mano. É, vergonha ali. Mas, cara, só que aí quando ela se apaixonou, né? Aí foi diferente. Mas, cara, o que eu queria? O que eu sempre orei pra Deus? Eu não queria alguém do Ministério de Música. Eu não queria alguém que fosse, tipo, desse rolê todo. Algo que hoje eu entendo pra mim. Por sim. quê? Ai, cara, eu acho que o cantor ele já é um pouquinho complicado, né? O artista, o que tem chamado artístico já é um cara meio complicado. Aí 2 dentro de uma casa é meio estressante. E, cara, não é uma regra, né? Até porque, cara, você é casado com a Miriam, ela é cantora e, cara, vocês se dão super bem e tudo mais. Mas eu falei, mas pra mim... Aparentemente. Na frente das câmeras, eles estão bem. Mas, cara, assim, pra mim, eu era uma oração. Eu não queria alguém que me conhecesse também, porque nessa altura do campeonato, a Ousada Amor já estava estourada, as músicas já estavam crescendo. E a Vitória, nessa época, estava na missão, ela estava na Índia dando aula de inglês para os Dalits, para Jokun. Então, ela morou numa favela na Índia dando aula de inglês. Ela foi fazer missão. Toda essa época que foi crescendo, ela não Você pegou. ficou um tempo em missão, né? 3 anos na 3 base, 3 anos, né? morando na base. Então, cara, e foi bom porque ela não sabia das minhas paradas, e não sabia real, assim. Não fazia aquela louca que fingia, assim, só pra estar ali. Mas não sabia. Então, isso foi muito bom pra mim. Tipo, foi o match Eu te perfeito. tratei como um homem, assim, normal, né? Me tratou como uma pessoa normal. E aí, cara, um dia eu falei pra ela, eu quero namorar com você. Eu acho que não ficou explícito naquela carta. Quero namorar, eu te amo. Eu quero... Pelo perfil da carta, no Dia das Crianças, ele provavelmente fez um quadradinho sim e não. Quer namorar comigo? Amigo, sim ou não? Pesado, mano. Mas, cara, quase isso, né? Faltou. Conta do evento que a gente foi, que aí Aí- você se declarou. Aí teve um evento, assim, que, tipo, uma galera foi e tal, e a Vitória tava também... Uma galera foi, era o Descende. Aquele assim. Uma galera. Não era o Decente. Uma galera foi. Era o Jesus School. Lembra que a Priscila abriu uma escola com o Otto?
Jesus Sim, School. sim, Então, sim, lembro. foi nesse rolê aí, que eles fizeram tipo um lançamento. evento de lançamento lá. E a Vitória tava lá. E eu falei, olha, eu gosto de você. Eu gosto de você e eu quero você. Quero casar com você. Ela, quê? Mas você nunca me viu acordando, você não sabe se eu sou ciumento, o que eu sou, o que eu faço e tal. Eu falei, e você não me conhece? Eu falei, então me dá a oportunidade de conhecer. Gente, Isaías foi assim, ó, tem que dar aula. Tem que dar aula de conquista. Porque, Olha. meu, E aí eu falei, cara, então vamos tomar um café por semana? Você topa comigo? Aí, uma vez por semana, a gente ia tomar um café. E aí, cara, cada vez mais a gente ia se gostando do outro, e falando sobre propósito, sobre visão, sobre chamado. E, cara, tudo ia se conectando com o que Deus tinha me falado, com ela também. E, tipo, cara, eu já tava apaixonado por ela. Se ela falasse não naquela altura do campeonato, acho que ia me, sei lá, velho. Ia me defraudar demais. E aí, cara, foi indo. Eu, tipo, na frente dela super controlado e tal, mas por colocando assim, evanescência, tá ligado? Tipo, Aquele meme. Aquele meme do cara que chega na menina. Já viu um cara aí meio asiático? Ele entrega coisa, ela fala não, daí ele faz assim. Quando ele vira pra cara, ele faz assim. Ele já sai chorando. Ah, cara, eu tava tipo uma nessa. música mó triste. Mano, assim. e de verdade, eu tava sofrendo, cara. Meu Deus do céu, você me sofrer, viu, no início, cara. Eu tava fazendo de difícil. Ela falou, eu sei, era de propósito. Mas conquistei. E, cara, no último café, eu não levei ela no café, levei ela no cinema. Boa. Assisti um Mas aí, filme então, romântico. Esperto. A família dela já me conhecia, minha família já sabia. Assisti um filme de uma mina que perde um cara. Né? Ela perdeu o amor. É verdade, o cara você que pode mais- ver, os casais não falam muito do primeiro beijo, né? É muito, tipo, muito espiritual essa parte, né? Todo mundo conta a história, mas aí a gente namorou, não. Aí eu vou contar o primeiro beijo, como foi agora pra olha. vocês. Então vai. Que vergonha. Só é- Isaías é o melhor, mano. E aí, cara, a gente foi tomar. Pô, é vida real, cara. A gente é crente, mas a gente é ser humano, ué. E eu falei pra Deus, eu não quero fazer corte. Eu tô 12 anos esperando. Não, sai fora, né, mano? Eu não queria fazer corte, Deus. Eu falei, poxa, mas, pô, se quiser que eu entregue isso, beleza, mas eu não quero. Porque é difícil, cara. Eu tô 12 anos esperando, eu queria pelo menos assim, né? Sentir o boca a boca, sabe? Bem amor, né? Meu Deus, olha, você toma cuidado com o corte que você vai colocar nessa parte, tá? O Isaías não quer fazer corte. Eu sei. Com certeza, Mano, você velho. ser muito sensacionalista. Tô com medo. Não vai mais na videira. Bota. Ó. Essa pode cortar. Não, cada um faz corte, cada um faz o que quiser. Eu acho que tem gente que, pô, tem que fazer corte e tudo mais. Não, Vamos lá. mano, não precisa politizar. Põe na thumb assim, ó. Toda vez que eu quero politizar, eu fico imaginando o vídeo do Nicolas falando, tá ligado? Eu gosto de chiada, mas assim, mano, que agora? O que o Nicolas fez, velho, na Põe cabeça do ser humano, mano? a thumb vai ser assim, ó. Isaías diz, eu quero mais é beijar na boca. Uma foto da. É uma foto dele de Abadá. Mas, cara, foi assim, aí a gente tomou um café e tal. E claro, obviamente, e eu falei pra Deus que eu só beijaria na boca da minha esposa. Tipo, quando eu me converti, eu fiquei dos meus 15 anos até meus 27 sem dar um beijo na boca. A magia da edição, quando eu bater palma, vai ter 2 pessoas na mesa. Nossa, e rachar o fone também. Caramba, velho. Isso aí, gente. Olha, de repente um casal. Tá falando do beijo, De né? repente, 30. Cara, e aí, quando a Vitória falou assim, pô, me dá a oportunidade, que eu falei pra Vitória, me dá a oportunidade de eu te conhecer, eu falei, vamos tomar um café por semana. Só que aí no último... Você vê o menino que nasceu na Assembleia, né? É, um Ele café por agradece a semana. oportunidade. É verdade. Você nunca namorou, então? Aqueles foi boa essa. Você nunca Eu namorou? agradeço a Não, oportunidade. não. Tipo, não. Quando eu me converti, assim, de verdadeiramente com 16 anos, foi quando eu falei pra Deus que eu só beijaria na boca da minha esposa. Caramba. E, cara, eu mergulhei muito na obra de Deus, assim, muito. Eu ficava na igreja todo dia, assim, cara. Eu mergulhava. E claro que nesse tempo, tipo assim, cara, conheci uma menina, orei com outra, fui vendo, mas eu tinha muito temor, que era um voto que eu fiz com Deus. Falei, cara, eu só vou beijar na boca da mulher que eu vou casar. Então, se eu beijar na boca dessa mulher, eu vou ter que casar. Então, tipo, passava um período de oração, de conhecimento, falava, cara, não é ela. Tipo, deixava claro, não vou beijar ela. E aí, quando a Vitória apareceu, por mais que eu tivesse a certeza de que era ela, obviamente que não chegava, eu tinha certeza, um beijo aí na boca. Tá ligado? Entendi. Mas, tipo, a gente passou por um processo de conhecimento, de tudo, de, cara, conversar com nossa família, com os nossos líderes e deixar tudo claro o que estava acontecendo, né? Olha, tô saindo com ela uma vez por semana, eu já gosto dela e eu já falei que, cara, a mulher que eu casasse é a mulher que eu vou dar um beijo. Então, deixei tudo muito claro, não foi uma coisa... Porque, às vezes, você fala isso, as pessoas podem achar assim, pô, ele foi muito...
como se diz, sem noção, né? De ter beijado, enfim. Não, mas teve todo um fundamento para chegar ao ato do beijo. E aí, cara, eu fiquei muito tempo esperando. Porque eu falei, só vou beijar. Então, quando eu encontrei a Vitória, depois de anos, né? Sem beijar ninguém, enfim, me santificando. Foi um tempo de santificação na minha vida, de me guardar, de falar, cara, vou me guardar para minha esposa. Eu conheci a Vitória. E aí, nesse café, no último dia, eu falei, cara, eu acho que é hoje. Que o café foi, na verdade, o cinema. Foi um café e depois o cinema, né? A gente foi no Outback, na verdade, né? Não foi nem Hoje café. que essa boquinha aqui vai cantar. Galera, Mano, muito bom. pelo amor de Deus. É beijinho, gente, namorado. Beijo, já viram? E aí- Isso que vocês fazem escondido aí que não pode. E aí, tipo assim, eu falei, cara, vamos no cinema e tudo mais. E ali no cinema, foi exatamente ali, eu falei, cara, é o momento de eu beijar minha esposa. Foi no cinema. Tem gente que faz o romântico, vai num parque e tal, mas foi no cinema. E vendo ainda Vingadores, né? Vingadores! Super romântico. Mano, guerra explodindo, Thanos matando a galera. Eu sei. A hora que ele beijou... Mas, cara... Mas, tipo assim... Como que é o nome do Doutor Doutor Estranho aqui, ó, vendo o futuro. Mas- Já falou assim, sabe o que ele não viu? Essa é boa. Isso é muito bom. Essa é boa. E, cara, e foi ali, assim, o nosso primeiro beijo. E, tipo, cara, depois dali, a Vitória já virou minha namorada. E, cara, a gente teve 6 meses de namoro, assim. Eu já foi pedi ela em 6 casamento em 6 meses. Aí a Caramba. gente noivou e casou, tipo, depois de 6 meses. Em um ano ao todo, né? 6 meses de namoro, 6 meses de noivado e, tipo, organizando o casamento. Porque eu tinha certeza. Falei, eu vou ficar aqui enrolando só, tipo assim, cara... né? Então a gente crente tem que ir rápido, né, cara? Passando vontade. E, na verdade, você casou com quantos anos? 27, amor. 27. Na mesma idade Tinha que uma eu. cobrança da galera de estar demorando? Cara, tá eu acho que se ficando- eu chegasse nos 30, teria. Mas não tinha muita cobrança. Claro, amigo sempre pergunta, pô, e aí, cara, e aquela menina, não sei o que, tal. Só que, mano, eu sempre tive muita certeza e nunca deixei, tipo, uma opinião de fora ditar, assim, aquilo que eu queria em Deus, aquilo que Deus falava comigo. E aquilo que eu queria também, sabe? Porque às vezes aparecia, tipo, tem esse lance, né? Às vezes aparecia um cara solteiro e aparece uma menina, todo mundo quer juntar o casal. Eu falei, mas não é essa mina, tá ligado? Mas foi muito bom, assim, eu ter esperado todo esse tempo, porque hoje eu colho muitos frutos dentro do meu casamento. Isso aqui é 1 ano e meio, assim, mas eu já vejo frutos da minha espera, da minha santificação, sabe? Legal. O Isaías teve a certeza que você era esposa dele quando ele te viu, te conheceu e tal. Ele já falou aí. Joga primeiro amor. Porque tinha uma Quando palavra. me viu. Depois do seu DVD você vai conhecer. E você, quando você teve a certeza nesse trajeto todo, assim? Eu acho que Foi- eu sempre vi assim esses posicionamentos dele de homem mesmo. O meu ex, igual ele falou, contou a minha história, eu via muitas características de menino, assim, sabe? E isso meio que me traumatizou. Pensa, tipo, à beira de um casamento, ele acordar e falar, não te quero mais. Então, eu sempre priorizei, depois daquilo, eu falei, Deus, eu quero um homem de verdade, que me passe segurança, assim, sabe? E desde o primeiro momento, o Isa me passava essa segurança. Ele me olhava e falava, eu tenho certeza, você é a mulher da minha vida. Eu falava, Isa, como? Para, calma, vamos com calma. Ele, não, eu tenho certeza, você é a mulher da minha vida. E você não tinha aquele, Se ela te aquele conhecesse sentimento. junto com a- Eu tinha Aquino. muito medo. Já era. Mano de Deus. Tanto que Os caras até... assistindo um culto que eu... Só Deus na vida. Até uma coisa engraçada, né, amor? No dia do beijo, eu falava, Isa, não conta pra ninguém. Vamos com calma, vamos se conhecer e tal. Eu já vi, quando eu olhei pro lado, ele estava encaminhando uma foto nossa pra todos os grupos de WhatsApp. Ele em live. Beijei hoje. Hoje foi o dia que a gente beijou. Posicionamento de Conta pra homem. ninguém tava com a live Ele em aberta live aqui, ó, galerinha. Vai ser agora, galera. Vai ser Não, agora. porque assim, quando a gente chegou É no que cinema, a gente eu tirou uma achava isso foto muito junto, um selfie. bonitinho. É. E aí eu mandei pro pastor, pra todo mundo, assim. Até pro Brunão eu mandei. Eu mandei, tipo assim, cara, nossa, graças a Deus, meu primeiro beijo e tal. Porque, cara, eu casei virgem. Eu não tenho uma história de A gente tinha promiscuidade. conversado no hotel. Então, tipo... Lembra? eu não tenho uma história, Meses tipo assim... antes. Pra mim, um beijo era uma parada assim, caraca, tá ligado? Tipo assim, velho, a Vi também, tipo, mano, foi uma parada muito louca. Eu não tive uma namorada, assim. Então, pra mim, foi uma parada. Foi ainda mais com a pessoa que Deus falou comigo que era ela, e ela aceitou aquilo. Então, tipo, o beijo foi tipo assim, cara, eu aceito você mesmo, assim. E aí, tipo, a gente foi falando pras pessoas e tudo mais, e já era. No outro semana, você tava na casa do meu pastor já. Tá. Foi tudo muito Ele é a rápido. namorada do Isaías. O Rina.
Ai, que bonitinho. Ela, sou eu. Mas fala aí. Mas eu tinha muita coisa, eu tinha muito trauma também, assim, né? Então eu fui me abrindo muito aos poucos, assim, pra ele, sabe? E vocês chegaram no casamento já com esses traumas já todos sarados, curados? Ou ainda Acho que sim, no né, casamento algumas coisas ainda Cara, foram eu sendo acho- curadas, assim? Eu acho que a palavra 100% curados, ela é complicada porque vai contra o que a palavra fala, que aquele começou a boa obra e nós é fiel para terminar até o dia de Cristo Jesus. Então é um processo, né, de glória em eterno glória. processo. Mas o grosso, aquele que É. o grosso é 100 assim, graças a Deus. Porque graças a Deus por ter ficado todo esse tempo solteiro, foi um tempo de eu me preparar. A Vi não ficou tanto tempo solteira, mas ela foi muito intencional e a Vi sempre foi uma menina muito de Deus. Ela era da intercessão do Bola com nova, assim, tá Novinha, ligado? 10, Foi 11 missionária. Então, cara, a gente no casamento lida com comportamentos, tipo assim, cara, do que meu pai fez comigo. Vocês que eram da mesma igreja e não se conheciam? Eu era do Bola de Curitiba, do Ah, Bigard. tá. E aí eu Só fiquei que ela 10 saiu anos antes, lá. né? É. Aí quando eu fui pra missão, eu mudei pra igreja do Luciano Subirá. Sim, pro alcance. E aí fiquei lá. Aí depois logo conheci ele. Mas eu acho que, cara, foi muito bom todo esse tempo, porque entrar num casamento com trauma é muito complicado. Então, cara, esse um ano de a gente namorar e noivado, assim, foi muito bom. A gente andou perto de casais, Foi. conselho com casais de Deus, assim, sabe? Abrimos muito a nossa vida para pastores, Entrar líderes. com trauma deve ser muito zoado, cara, porque você tá meio que obrigado a suprir uma falha de alguém que nunca foi você que fez isso, né? E, cara, e foi Você muito tem legal. que lidar com ciúme, tipo assim, porque a pessoa um dia foi traída num relacionamento e agora tudo isso culmina em você, porque qualquer coisa você vai conversar, cara, é muito complicado. Mas é muito bom no os namoro a gente- processos da vida. No namoro a gente conversou, lembra um dia que a gente falou assim, olha, você falou, eu sei quem é o homem que redime tudo na minha vida é Jesus. E eu falei, cara, é esse lugar que a gente tem que colocar Jesus. Porque eu tenho um instinto de proteção. Eu gosto de proteger as pessoas que eu amo. Família, eu sou muito protetor. E a Vitória era a mulher da minha vida. Ali eu já sabia no namoro que era a mulher da minha vida. Então, as histórias... A Vitória tem um testemunho muito forte de vida. Um dia ela pode vir aqui falar. Mas era muito forte. Então, o instinto de proteção que eu tinha com ela era muito grande. Era gigantesco. E eu via que, por querer proteger tanto a Vitória de coisas ruins, eu acabava me colocando num lugar que Jesus não queria que eu estivesse. Entendeu? E era um lugar de redentor. E esse lugar é perigoso, porque Deus não chamou a gente para redimir a vida de ninguém. Ele é o redentor. A gente coopera com Jesus. E quando a gente entendeu isso no namoro, né, amor? A gente teve uma conversa, Se alinhou, se alinhou e falou, Deus você é falou- esse cara, você é essa mina. Tipo assim, vamos lá, vamos se Eu resolver. lembro que a gente entendeu de Deus assim, se coloquem no lugar certo, sabe? Porque senão você ia querer É. ser um pai. É isso. É Foi a isso. mesma, foi a mesma É, tipo situação assim, e entre essa- mim e a minha esposa. Minha esposa não Também tem pai, perdeu o pai muito nova. Mas no começo, porque faltava pra gente direcionamento, faltava discipulado, estava longe do que a gente vivia hoje, rolou algumas vezes dela procurar um pai em mim. Então algumas existe o decisões. suprir da falta masculina na figura exatamente. masculina, só que também tem a figura paterna. Exato. E às vezes o cara, como marido, quer suprir essas duas coisas Eu lembro e fala, que velho, vai dar B.O. Deus falou assim, ele é um instrumento de redenção na sua vida, mas quem redime sou eu. Então não confunda essas duas coisas, sabe? Ele é um Uau. instrumento nas minhas mãos, porque eu te redimo. É legal, Eu trago você ter redenção. essa sabedoria para não depositar também todas as suas esperanças nele. Exato. Tipo, ele é meu herói. Ele E se colocar nesse lugar é pesado. É muito Porque o que pesado. acontece? Por mais incrível que você seja, você vai errar uma hora. E uma pessoa, quando ela se coloca como herói na vida da outra, e ela sustenta esse lugar, quando ela erra, é muito mais difícil de perdoar. Exatamente. É muito mais difícil de resolver, é muito mais dolorido. Porque, cara, o Hollywood veio e estragou isso, né? Trazendo essa romantização daquilo que é humano, daquilo que não é romântico. Né? Porque o amor é maravilhoso, mas esse romantismo diário não é real. Vai ter momentos que você não vai estar bem, vai ter momentos que a gente vai se esbarrar em alguma coisa ou outra. A gente tem um relacionamento muito bom, graças a Deus, mas não é Doriana. Então, se você coloca a pessoa nesse lugar, eu coloco a Vitória, ela me coloca, quando ela errar comigo ou eu errar com ela, já desmorona tudo. E é isso que você vê muitos casamentos não perdurando. Você vê casamentos que surgem daqui a pouco, tantos meses acabam. Porque, assim, cara, e casamentos midiáticos, de internet, coisas lindas, você fala, meu Deus, um nasceu pro outro, que lindo. Porque, cara, é a vida real, vai bater na porta, velho. Vai ter momento difícil, vai ter a TPM, vai ter o dia que o cara tá chato, vai ter várias paradas. É normal, né? Então, cara, graças a Deus que no namoro a gente começou a perceber
que a gente estava colocando um ou outro nesse No lugar, lugar errado. errado, é. Talvez eu, por ter ficado muito tempo solteiro, colocado ela, meu Deus, agora tenho alguém. E eu, por ser um cara muito legal com ela, um cara de Deus, tal, ela, meu Deus, esse cara é um... É ele, tipo, é. entendeu? É ele. Então, a gente começou a alinhar as expectativas já no namoro para entrar no casamento com a expectativa alinhada. Isso é muito bom, Foi cara. muito importante. Muito, bom. muito. Isso Claro é que o casamento sempre vai ter expectativas a serem alinhadas, mas é muito importante o grosso ser tratado antes. Porque no casamento, assim, se você casou e não tratou, trata agora. Assim, não estou dizendo isso como uma palavra de peso, mas é mais difícil. Para quem vai casar, inclusive, essa palavra, converse antes sobre determinadas coisas, sobre determinadas situações. Porque isso vai fazer diferença. Hoje, quando a gente tem algum problema no nosso casamento, a gente lembra de muitas coisas que a gente conversou no namoro, de muitos acordos. E Por exemplo, sobre essa questão de... Desculpa, meu amor, Não, pode imagina. falar. Não, pode falar. Pode falar, Termina. pode falar. Não, pode Não, falar. pode falar. Desliga Muita você. educação. Desliga você, não desliga você. Desliga. Era assim. Mano, Confessou, mano. pô, mano, que sacanagem. Vai, Não, o fala que aí. eu ia falar que pra mim foi muito importante também entender que eu não era mais uma vítima, sabe? Que eu não precisava estar nesse lugar no nosso relacionamento. Ele encontrou uma vítima que ele tem que redimir o tempo inteiro, que ele tem que suprir isso todo o tempo. Que Deus foi me tirando desse lugar de vítima, sabe? Você é uma mulher forte, eu te curei, eu trouxe cura. Você está em um processo comigo, ele faz parte desse processo. Mas você não é mais uma vítima. Para eu não ficar entrando nesse lugar, sabe? Sempre trazendo à tona, mais uma vez. Mas a minha história, mas eu tenho essa marca, mas eu tenho essa cicatriz. Porque senão a gente sempre traz isso e fica muito pesado. Então Deus começou a me ajudar a enxergar como coisas isoladas. A gente teve uma discussão, normal. Eu não trazer todo aquele peso, meu Deus, meu trauma, minha ferida, minha dor. Não. Ele é um homem bom, que ama você, que cuida de você. A história do casamento de vocês é linda, redimiu tudo na sua vida, mas tá tudo bem, sabe? Porque senão a gente traz muito peso de dor e trauma, né? Então, eu tive que, com o tempo, ir largando essas bagagens, assim, né? Porque senão atrapalhava muito, né, amor? E é muito injusto também, né? É muito injusto. Exatamente. É Não injusto. tinha nada a ver, né? com o outro. É trocar o ressentimento por ressignificação, né, cara? Exato. Você parar de sentir de novo aquela dor toda vez que algum gatilho é acionado e você ressignificar isso. Você passa de ser uma pessoa do meio copo, o copo tá meio vazio pro copo tá meio cheio. Depende da perspectiva, né? Mas, cara... E é muito louco porque, cara, a gente acaba... Essa expectativa um sobre o outro acaba fazendo que a pessoa, ao invés dos dois partilharem a alegria de viver, de colocar a expectativa um no outro, de eu ter que suprir esse lugar da alegria dela. Eu tenho que, cara... E aí você nunca é feliz, você depende que o outro te faça feliz. Então, tipo assim, é muito melhor que os dois vivam felizes e partilhem dessa alegria. Você tenha a sua responsabilidade nesse lugar. E é louco porque, cara, o ressignificar as coisas é muito importante, cara. Acho que uma das coisas mais lindas da nossa vida cristã é a gente poder ressignificar as coisas, cara. É você poder ser o pai que você não teve. É você poder ser o amigo que você também não teve. É você poder fazer pelo outro que não fizeram por você. É você, cara, conseguir mudar, ressignificar tudo. Falou, cara, meu pai foi ausente, tal. Cara, quantos caras eu conheço que tem essa mesma história? E, de repente, ele fala que ele se posiciona como alguém que, cara, eu vou ser o melhor pai do mundo. Tipo assim, cara, minha casa não é essa realidade, meu casamento não é essa realidade. Cara, olha que bom, tipo assim, né? De eu poder ter a experiência de fazer por alguém que não fizeram por mim. Então, a gente começa a ressignificar. E o Evangelho fala disso. O que você ia falar, mano? O que eu ia falar? Sobre... caramba, o que eu ia falar? Enfim, eu não lembro agora. Mas pode falar o que a gente fala aí. Mas, cara, foi muito louco porque o casamento mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Mudou a minha forma de ver as coisas, de entender. Porque, cara, você entende que não é mais você ali. É vocês. E cada decisão que você toma reflete no outro. Então, desde um comentário, uma brincadeira, uma conversa, um convite aceito, reflete, porque somos um só. Então, a Vitória, ela trouxe muito equilíbrio para mim. Ela me ajudou muito a amadurecer e também a entender assim que não é tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que aceitar, entender, cara, como isso pode refletir dentro de um casamento, da família. Então, cara, o casamento fez amadurecer muito, muito, muito mesmo, assim, de um ano e 6 meses para cá, eu me sinto outra pessoa.
Que top. E aí, vão abrir a fábrica quando, igreja? A gente não sabe ainda, né? A gente tá conversando. O Brunão é isso aí. Cara, mas a Ele gente tá- gosta de filho dos outros. Então, a gente tá conversando e É orando bom sobre. demais, mano. É bom Não, demais. a gente quer ter filho, Não, mas a tem gente que tá- aproveitar, tem que aproveitar também. Eu comecei. A gente tá orando, assim, né? E conversando sobre, para que realmente venha num tempo, assim, um tempo de Deus. Tempo certo. A gente tá trabalhando para isso. Nossa, pesado. Nossa. Fabricante. Inclusive, né, que assim, cara, mas Inclusive tem que ir embora. mas você acha que vem disso, assim, vem de uma direção de Deus para esse lugar, ter filho? Ai, Você cara. acha que já não tá no pacote do casou? Primeiro que é uma ordenança, né? Não, eu acho. É, Tipo exato. assim, Exato. Mas, por é. exemplo, Você, você mas tem... você não acha que vem você tem muito quantos- mais de você de falar, cara, vamos até aqui, daqui para frente a gente vamos Então, ficar mas- 4 anos, 3 anos e dali para frente Mas ao vamos mesmo tempo, projetar a nossa vida aqui. Mas é tá? uma linha muito tênue, porque ao mesmo tempo que cara, isso é uma ordenança, eu posso virar para eles e falar, vamos projetar nossa vida até aqui, mas, cara, o homem faz planos, mas a resposta final vem do Senhor. Então, quando eu falo que a gente está orando, é tipo assim, para que eu respeite o agir de Deus na minha vida. A gente tem planos como casal, obviamente, né? Planos pessoais, nossos, íntimos e tal. Só que a gente coloca diante do Senhor. Porque filho a gente quer ter. A gente tem estabelecido um tempo nosso como casal quando a gente quer ter. Mas a gente fala, Deus, está aqui. É. Se quiser vir antes, tudo bem. Ah, ok. Você entende? Ok, entendi. Para que também eu não desrespeite isso, olha, então, Deus, é até aqui, sabe? E aí, depois aí você faz o que você quiser. A gente fala para Deus, Deus, é até aqui, mas e você? E enquanto isso, a gente trabalha e vê, e vai vendo o que acontece, entendeu? Depois de 9 meses, A gente trabalha, é muito bom, mano. como diria o Tô trabalhando, profeta, né? É, Com o pai de Washington, depois de 9 meses você vê o resultado. Mas a gente tá aí, cara. Que legal, Tá cara. aberto para que Deus quer fazer na nossa vida, né? Amém, A gente tem Senhor. alguns planos ainda pessoais, assim, ministeriais, mas se vir Quem também sabe, junto, né? pode vir. É. A Vitória sempre recebe palavra, eu te vi Sempre grávida, todo te vi não sei dia o quê. alguém sonha. Me manda por direct. Sonha que você Caramba. estava grávida, numa igreja, né? A gente chega em igreja, em agenda, ai, tive uma impressão que você está grávida. Aí ficou, É, mas é uma coisa que a gente quer Ah, muito, filho. A gente natural, quer né? muito, óbvio. A É. gente quer muito e isso faz parte do plano de Deus, a família, né? é. Amém. Se for da vontade de Deus, a A gente, gente quer, quer, a ter gente 3 sonha filhos. muito, Isso né? aí, que vem os Amém, trigêmeos. Senhor. Ah, meu Deus. Ah, meu- Os caras já... Deus. A gente quer, eu e a Miriam queremos trigêmeos na próxima. Não, o Brunão, ele quer que a Miriam vai igual a Grávida Taubaté nos programas de TV. Pra... Toda 4 arcada. assim na Já barriga. estamos na cidade, né? Mas Já então, tá na cidade. O seu sonho é estamos- gêmeos, né, amor? São gêmeos. Vamos São ver, gêmeos. vamos ver. Você tem irmão? caramba. Eu tenho uma irmã gêmea, só que ela Ah. ela não é minha gêmea. Ela tinha uma irmã gêmea, só que morreu no ventre, cara, porque teve uma complicação médica na época, minha família não tinha condição, enfim, morreu. Aí nasceu só ela. Nossa. Mas, Morreu um na barriga e nasceu, deu a luz a outra. mas assim, no dia do nascimento morreu. Então, agora eu não sei os fatos, mas eu acho que foi no dia do nascimento. É, não lembro também. É, uma nasceu morta, é verdade. É. É isso aí. Então, eu não sei se a gente tem propensão ou não. Acho que sim, né? Provavelmente. Se tiver, glória a Deus, tem muita vontade. Que além de É mesmo? cientista político, Esse tem, meu. Não Né? sei por que eu tenho vontade de ter gêmeos, cara. Olha ela, Eu ele também. tem. ele tem. E é estranho isso, essa vontade de ter gêmeos, né? Ah, então o trigêmeos aqui foi a confirmação, né? Não, não foi Olha não. Não foi não. Não Mas foi. não deve dar muito Tudo trabalho. tem limite. Meu É. Deus. Primeiro que a mulher nem tem 3 peitos, né? Tipo assim, cara, então pensa... não, é jura, pensa de... Esse comentário foi muito bom. Eu nunca parei pra pensar. É, faz sentido. Mano, pensa a dificuldade. Então tem que encher o mamar com um, pai dar no Pensa outro, aí a pega 2... dinâmica. Nossa. Nossa. Não seria o meu problema. Nossa. É porque ele tem mais 2 tetas pra... Exatamente, Meu eu posso Deus. auxiliar a minha O bicho esposa. é gordo, né? Ó,